Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Vem comigo. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobre nela que ele reprove, por isso algo nela que ele reprove, e por isso deixa de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e se esse vier a não gostar mais dela, também igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morreu, o primeiro que se divorciou dela não deverá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor teu Deus te está entregando como herança. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa de licença por 1 ano, livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomarás como penhor as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, porque isso seria tomar como garantia o meio de vida do devedor. Se alguém for detido em flagrante, sequestrando um dos seus irmãos dentre os filhos de Israel, a fim de expô-lo ou de vendê-lo, tal sequestrador deverá ser condenado sumariamente à pena de morte. É desse modo que extirparás o mal do meio do teu povo. No caso de lepra e doenças contagiosas na pele, cuida de pôr diligentemente em prática tudo que os sacerdotes levitas vos ensinarem. Cuidareis de seguir cuidadosamente as orientações que eu transmiti a eles. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, logo depois que saíste do Egito. Quando fizeres qualquer espécie de empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o que ele lhe oferecer como penhor. Ficarás ao lado de fora e a pessoa a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer o penhor. Se for uma pessoa pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Ao pôr do sol deverás devolver sem falta o penhor, para que ela possa conciliar o seu sono sob as suas cobertas e com gratidão te abençoe. Quanto a ti, isso será considerado um ato de justiça por parte do Senhor teu Deus. Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Desse modo, ele não clamará ao Senhor contra ti, e em ti não haverá pecado. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena de morte se for necessário pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus daquele povo te resgatou. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retorne para pegá-lo. Permita que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que desta maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti, em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não volte a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixa para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e faça somente uma colheita de uva nas suas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que fosses escravo na terra do Egito, e por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Amados, eu não sei vocês,
Nós já estamos aqui no capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Já lemos o 4º livro da Bíblia. E Moisés está repetindo a lei aqui, esse livro de Deuteronômio. Nós sabemos que é a repetição da lei todinha, né? Eu me apaixono pela lei. Queria ter conhecido ela muito antes. Queridos, presta bem atenção. Ela não é pesada. Ela é tão elaborada com tanto carinho para nos proteger, para nos ajudar. Cada princípio de Deus, querido, pode ser e deve ser aplicado na nossa vida de forma que a gente perceba o carinho de Deus e sinta prazer em andar no caminho de Deus. Continuamos. Então, aqui nesse capítulo, Moisés está nos mostrando algumas coisas. Nós precisamos saber que o padrão de comportamento no reino de Deus é muito alto, muito. Deus está disposto e decidido a ensinar o seu povo a viver de forma adequada, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que foram preparadas para nós. Deus se importa com o bem e com a felicidade dos seus filhos, e muito. E aqui nos versículos 1 até o 4, ele vai tratar do divórcio e do novo casamento. O divórcio não é um mandamento, né? E nem está nos planos de Deus, mas é uma permissão que Deus deu porque por causa da dureza do coração dos homens, né? Apesar de parecer normal no nosso tempo, o divórcio é uma deformação do casamento. É a interrupção do plano de Deus para o mais íntimo dos relacionamentos. No versículo 5, a gente vê o remédio que previne o divórcio. Moisés ensina que durante o primeiro ano de casado, o marido tem que se comprometer e promover a felicidade da esposa. Ele deve viver para promover a felicidade da esposa. A ponto de que aqui, quando casava, não podia ir para a guerra e tinha que ficar 1 ano do lado da esposa, né? A esposa tem que ser a prioridade do marido. Isso está bem claro aqui, né? O versículo 6 vai tratar sobre o penhor. Deus está impondo aqui um outro princípio de imparcialidade em relação aos empréstimos, para que de forma nenhuma os pobres sejam tratados com muito rigor, para que os que têm mais, né, os mais abastados, não exijam nenhuma garantia que deixe os pobres angustiados. Deus proíbe que o rico peça como garantia qualquer coisa que é necessária para sustentar a existência da sua família. Que coisa linda, né? Que cuidado. A pedra de moinho superior e inferior se refere a qualquer instrumento que seja indispensável para o operário ganhar o seu pão diário. Né? Então, se alguém tirar de um lavrador o seu arado, esse alguém é tão cruel quanto alguém que tira o pão de um homem faminto. Tirar o meio de subsistência de um pobre é tirar a vida que era sustentada pelo trabalho das suas mãos. Aqui no versículo 7 vai tratar do castigo pelo sequestro. O sequestrador deve morrer para que os outros saibam que isso não vai ser permitido, não vai ser tolerado no meio do povo de Deus. E nos versos 8 e 9, nós vamos ver os cuidados em relação aos doentes de lepra, com lepra, né? E nos versículos 13, nos 10 até o 13, a gente vai ver o regulamento para os empréstimos. Essa lei, ela impede a reprovação do pobre, expondo os
expondo assim os seus desejos, né? Ela repreende a ganância do credor, que pode ser ocasionada pela visão de algo que ele deseja e o devedor não pode poupar. O devedor tem que escolher a promessa que deseja, desde que ela seja suficiente para aquele efeito, né? Quando alguém empresta algo, nós não podemos pedir como garantia. Se eu emprestar algo, eu não posso pedir como garantia alguma coisa que possa tirar o sono de quem pegou emprestado. E Deus ainda avisa que o que emprestou tem que orar pelo devedor, para que os dois sejam abençoados, né? E no versículo 14 e 15, Deus exige que os pobres sejam tratados com justiça, que ao contratar o serviço de um pobre, seja muito rápido em pagar pelo serviço. Porque o servo de Deus, ele tem que ser justo e tem que estar sempre pronto para pagar o salário dos funcionários. E no versículo 16, a gente vai ver que a responsabilidade em relação a crimes é individual. Os pais não vão pagar pelos filhos e os filhos não vão pagar pelos pais. E no versículo 17, no versículo 17 e 18, a gente vai ver que Deus manda que o direito do necessitado não seja pervertido de forma nenhuma, que ninguém pode se aproveitar da fraqueza dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e que ninguém pode tomar as roupas, né, as roupas de um pobre como garantia de dívida. Ninguém pode tomar alguma coisa que é importante demais para o pobre, para o sustento do pobre, né? Como garantia de dívida. Que preocupação que Deus tem com tudo, gente. E o versículo 20 diz que... o 19 diz que é para deixar o resto dos grãos na hora da colheita para beneficiar os necessitados. E aí o 21 vai mandar deixar as uvas sem colher para o sustento dos pobres. Que amor é esse? Nesse capítulo Deus nos ensina, nos orienta, nos adverte tudo sobre o pecado, explica a importância da vida, limita a maldade na sociedade, apresenta o caminho da justiça e ensina que a oração deve abençoar os que nos devem. Deus libertou o povo e escolheu para viver em santidade. E Ele nos libertou do pecado para nós viver em santidade. E é por isso que o povo de Deus deve viver à altura do padrão apresentado e exigido por Ele. Cristo morreu para nos libertar do pecado. E é por causa disso, queridos. É por isso que a vida do cristão tem que ser regida pelos princípios bíblicos. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.